Durante a Guerra Fria, o mundo viveu um período em que mapas mentiam, cidades surgiam do nada e desapareciam com a mesma facilidade. Entre as décadas de 1950 e 1970, a União Soviética criou dezenas de locais conhecidos como cidades fechadas, espaços que não apareciam em mapas comuns e não podiam ser visitados sem autorização especial. Pripyat, Ozyorsk e Kadykhan são exemplos que hoje conhecemos, mas existe um caso ainda mais perturbador. Uma cidade construída para um projeto estratégico, habitada por cerca de 20 anos, que depois foi apagada de forma quase absoluta. Seu nome original aparece apenas em documentos fragmentados, muitas vezes com grafias diferentes, como se alguém tivesse tentado confundir qualquer tentativa futura de investigação. Para o mundo oficial, ela nunca existiu. Para quem viveu lá, ela foi o centro de toda uma vida que hoje não pode ser provada. Essa cidade começou a ser construída no início dos anos 1950, em uma região remota, escolhida por sua distância de grandes centros urbanos e pela facilidade de controle territorial. Registros indicam que seu objetivo estava ligado à mineração estratégica e ao desenvolvimento industrial sensível, algo comum na época. Assim como Pripyat foi criada exclusivamente para sustentar a usina de Chernobyl, essa cidade nasceu para servir a um único propósito. Trabalhadores foram transferidos com suas famílias. Escolas foram erguidas, hospitais improvisados funcionaram normalmente e a cidade cresceu rápido. Fotografias aéreas da época mostram ruas simétricas, prédios padronizados e uma organização típica de projetos estatais soviéticos. Tudo indicava que aquele lugar fazia parte do futuro. Pelo menos era isso que seus moradores acreditavam. Durante quase 2 décadas, a cidade viveu uma rotina comum. Crianças frequentavam a escola, adultos trabalhavam em turnos rigorosos, festas locais aconteciam em datas específicas e registros civis eram emitidos normalmente. Certidões de nascimento, casamento e óbito mencionavam o nome da cidade sem qualquer ressalva. O problema começou quando, no final dos anos 1960, o local entrou em um processo silencioso de isolamento. Visitantes externos deixaram de chegar, contratos foram encerrados e rumores começaram a circular entre os moradores. Diferente de Pripyat, não houve sirenes, evacuação emergencial ou anúncio oficial. O que ocorreu foi uma retirada gradual, quase burocrática. Famílias eram realocadas com justificativas vagas, funcionários transferidos e prédios lacrados um a um. Em poucos anos, a cidade estava praticamente vazia. É a partir desse ponto que o caso se torna realmente perturbador. Após o esvaziamento, o nome da cidade começou a desaparecer de documentos públicos. Mapas escolares passaram a omitir sua localização. Arquivos civis foram transferidos para outras regiões, e registros passaram a indicar cidades diferentes como local de nascimento dos antigos moradores. Em alguns casos, o mesmo indivíduo aparece em documentos distintos como tendo nascido em lugares diferentes, sempre em datas próximas à existência da cidade apagada.
Pesquisadores que tentaram acessar arquivos militares se depararam com pastas incompletas, páginas arrancadas e referências cruzadas que não levam a lugar algum. Isso não é abandono, é reescrita histórica. Quando comparamos esse caso a cidades reais como Kadykhan, na Rússia, algo chama a atenção. Kadykhan foi abandonada após um colapso industrial, mas continua nos mapas. Pripyat foi evacuada após um desastre nuclear, mas sua história é amplamente documentada. No caso dessa cidade apagada, não há desastre oficial associado. Nenhuma explosão, nenhum vazamento, nenhuma tragédia reconhecida. Isso levanta uma hipótese inquietante. O que aconteceu ali não poderia ser explicado publicamente. Apagar uma cidade exige coordenação entre órgãos civis, militares e administrativos. Não é um erro, é uma decisão. E decisões desse nível geralmente são tomadas quando o risco de manter a verdade é maior do que o custo de apagá-la. O mais perturbador são os relatos indiretos. Ex-moradores falam de doenças incomuns, turnos de trabalho excessivos e áreas completamente restritas dentro da própria cidade. Alguns mencionam testes industriais que nunca foram detalhados. Outros afirmam que certos prédios não apareciam em mapas internos, apesar de existirem fisicamente. Fotografias aéreas daquele período foram classificadas e, quando reaparecem, estão borradas ou incompletas. O silêncio oficial persiste até hoje. Nenhum governo assumiu a existência da cidade. Nenhuma explicação foi dada. Apenas lacunas, versões conflitantes e arquivos mutilados. Hoje, o local onde a cidade deveria existir é descrito como terreno vazio ou área de acesso restrito. Satélites mostram poucas estruturas remanescentes, quase irreconhecíveis, cobertas pela vegetação e pelo tempo. Para quem observa de fora, parece apenas mais um ponto esquecido no mapa, mas para quem entende o que foi necessário para apagar uma cidade inteira da história, o vazio é ensurdecedor. Porque quando um lugar desaparece sem deixar vestígios, não é o espaço que assusta, é o motivo. E talvez algumas cidades não tenham sido apagadas porque deram errado, mas porque funcionaram melhor do que deveriam.